A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês, meus queridos, que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira, hoje trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. No capítulo 15 do livro de Marcos, a Bíblia vai nos trazer uma mensagem falando a respeito de Barrabás e também o momento em que Pilatos vai colocar ali diante da multidão para eles escolherem entre Barrabás e entre Jesus. Barrabás, que era um homem revolucionário, que foi uma pessoa preso entre os amotinados, era uma pessoa que tinha sua ideologia, que defendia os israelitas, que protestava contra o domínio dos romanos, e para muitos era uma pessoa cheia de boas intenções porque ele defendia as causas dos judeus, e era contra o regime dos romanos estabelecido ali em Jerusalém e circunvizinhança. Mas o que eu quero trazer hoje para nós numa questão muito importante no trato espiritual para as nossas vidas é que Barrabás, ele pode simbolizar um grupo de pessoas que estão dentro da igreja e que muitas vezes são pessoas que procuram hoje assumir uma postura no reino de Deus, que são pessoas que vivem protestando, são pessoas que vivem acusando, são pessoas até que vivem se amotinando dentro das igrejas com relação a estratégias, com relação ao direcionamento espiritual pelo corpo da igreja, pela direção da igreja, pelo ministério da igreja. Tem muitas pessoas hoje que se prevalecem muitas vezes de um conhecimento teológico ou muitas vezes estão influenciadas por muitas coisas que veem na internet e estão trazendo os seus protestos, as suas amotinações para dentro da igreja, e isso tem causado muita confusão. E o que é que acontece? Queridos, nós precisamos ser crentes espirituais. No momento de escolher ser um crente Barrabás, amotinado, revolucionário, cheio de ideologias, e um crente que escolhe Jesus, o crente que escolhe Jesus é aquele crente de oração, é aqueles crentes da igreja primitiva, da velha guarda, é um crente de oração, é um crente de palavra de Deus, é um crente que tem o poder de Deus na sua vida. Nós não precisamos hoje de revolucionários dentro da igreja, nós precisamos de pessoas de oração, de pessoas de atitudes espirituais, de pessoas que dobram os joelhos e Deus fala, e Deus revela, e Deus abençoa, e Deus faz acontecer, e Deus promove transformação através do nome de Jesus, e coisas maravilhosas começam a acontecer, porque naquele tempo as pessoas cheias das tradições, das revoluções, elas escolheram crucificar Jesus, elas escolheram caminhos errados, porque elas eram cheias de ideologias, cheios de letras, cheios de conhecimentos da lei, e foram essas pessoas que crucificaram, que mataram Jesus. E hoje dentro da igreja a gente precisa de pessoas de oração, de atitudes espirituais na presença do Senhor. Então nós temos que ter um zelo pela igreja, pelo reino de Deus. Nós temos que ser muito cautelosos para a gente não ter atitudes revolucionárias e amotinadas dentro da igreja. Hoje em dia acontece muita divisão dentro da igreja, muitas pessoas com partidarismos, pessoas que estão, como nos referencia a palavra de Deus, que num determinado momento uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Tem pessoas hoje que se autodenominam que são de pregadores fulano, outro de pregador cicrano, outro de pastor fulano, outro de pastor tal, e cada um se posiciona e cada um abraça uma ideologia, uma forma de ser. Queridos, a nossa base é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o nome de Jesus, e nós temos que viver por isso. Nós temos que ser espirituais, nós temos que ter a nossa intimidade com Deus, nós temos que ter a nossa personalidade espiritual, e essa personalidade ela é forjada no caráter de Cristo, sobretudo dentro de um caráter da palavra de Deus. Nós somos modelados pelo Espírito Santo no caráter de Jesus e, portanto, não existe divisão, não existe partidarismo, amotinação, não existe nada dessas coisas que venham prejudicar a igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus. Mas o que existe é uma igreja coesa, uma igreja espiritual, de membros, de pessoas que buscam a presença do Senhor, e são pessoas que vivem no direcionamento do Espírito Santo, vivendo a comunhão e zelando
zelando pelo bem-estar da igreja, seguindo um padrão espiritual determinado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Isso é o que é mais importante em nossas vidas. Vamos ter muito cuidado, porque o diabo, ele tem plantado muitas divisões na igreja e pessoas que vêm disfarçadas de Barrabás, cheias de ideologias e de boas intenções, mas que estão corrompendo o corpo de Cristo. E muitas pessoas estão escolhendo Barrabás em vez de escolher Jesus. E é por isso que muitas pessoas não têm criado raízes, pessoas que por qualquer coisa abandonam a sua congregação, abandonam o seu ministério, abandonam a sua igreja, e daqui a pouco está numa igreja, daqui a pouco aquela não é boa e vai para outra, e aquela outra não é boa o bastante, e vivem andando de igreja em igreja. Então, o que falta é espiritualidade, o que falta é conhecimento da palavra de Deus, é viver uma personalidade espiritual forjada pelo Espírito Santo no caráter de Cristo. Isso é o que de fato é importante em nossas vidas. Então, se perguntarem para mim hoje o que é que eu escolho Deus, eu escolho a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, eu escolho ser forjado pelo Espírito Santo no caráter de Cristo. Querido e maravilhoso Deus, vem abençoar a tua igreja em nome de Jesus, repreendendo, meu Deus, todo espírito de Barrabás em nome de Jesus, todo espírito revolucionário, todo espírito satânico de amotinação dentro da casa de Deus, no meio do corpo de Cristo. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos e que seja repreendido toda ação diabólica, toda ação de Satanás para dividir o corpo de Cristo, para enfraquecer a igreja do Senhor. Pai maravilhoso e eterno, vem nos abençoar, vem nos guardar, vem nos livrar, Senhor, deste mal terrível. Meu Pai eterno e maravilhoso, que o Senhor possa nos abençoar, guardar os nossos corações, a porta dos nossos lábios. Meu Senhor, que o Senhor venha cada dia nos santificar nesse aspecto, nos abençoar, nos dirigir e está, Senhor, nos preparando pela Tua palavra para que nós sejamos instrumentos de paz, instrumentos de edificação, instrumentos de pacificação no meio da igreja, e que nós sejamos bênçãos, Senhor, bênçãos que vão somar, que vão ser determinantes para a comunhão e edificação do corpo de Cristo. Portanto, meu Senhor, vem nos abençoar, o que eu te peço agora e para sempre, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo possa reinar e se derramar sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e a gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.